Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Daniel. Já chegamos a este capítulo 6, Daniel sendo perseguido como homem fiel, figura de Jesus, mas na verdade ele foi perseguido dos colegas dele. Estes outros governadores, também presidentes. Então, mas eles passaram uma lei, criaram uma lei para não fazer petição a outro Deus, senão este rei Dário, lei de Média. Mas é pouco complicado estes homens, Ok. Decreto foi feito, lei foi formado, mas Daniel ele continuou fielmente com Deus, não temendo o homem, mas temendo Deus. E deve ser nós também. Eu quero dizer uma coisa para a introdução. Por isso está a pensar, eu sou como Daniel. Cuidado! Isso é pensamento pouco soberbo, porque ele foi um grande homem, muito especial. Então outro melhor e mais honesto pode pensar mais. Deus ajudou Daniel, mas eu não sou Daniel. Mas é bom pensamento. Nós não somos Daniel. Então, vou dizer, Deus pode assistir-me da mesma forma de Daniel. Quero dizer a coisa mais importante. Eu não sou Daniel, mas eu conheço Jesus Cristo. Filho de Deus, filho próprio dele, primogênito, unigênito, o amado de Deus. Deus ama-me não porque Marco é boa pessoa, ele ama-me porque eu amo o filho dele. Isso é a chave de vida do crente. Ele ama-me porque eu amo Jesus. Então, guarda este pensamento como o nosso estudo de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias. Daniel capítulo 6. Acabamos versículo 10 a nossa última vez, mas eu li versículo 10 até 17. Vou ler novamente, fique comigo. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, não Meca, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, estes contra Daniel, e eles acharam, como espiou, e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Mas eles criaram esta lei como armadilha, não foi surpresa para eles, mas simplesmente o rei concordou, não discernindo o mal deles, a iniquidade deles, o plano deles. Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, a lei que ele assinou, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. 13. Então responderam ao rei dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração a Deus verdadeiro, vou dizer. 14. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrar-o, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-me: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto
que o rei estabeleça se pode mudar. Vou dizer, eu falei a última vez sobre democracia, mas eu estou a achar coisa que há muitos poderosos, não um poderoso reinando aqui neste mundo. E vou dizer, o rei poderoso que há de voltar e reinar com justiça é Jesus. E ele vai ser o único. Vamos reinar com ele por ser fiel, sim. Mas vou dizer, a autoridade fica com ele. Quando entramos nesta democracia, o homem entra com várias opiniões. Achamos, mais direita de mulher. Mas mulher é posição de honra no casamento, mas ele é o vaso mais fraco. Quer entrar em guerra, mas riscando a perda da vida, mas com um colega de um fraca. Não estou contra mulheres. Eu tenho uma esposa, amo ela muito. Mas numa guerra? Eu sei, é coisa muito disputada. É o ponto que estou a tentar fazer. Também estilo alternativo de vida, homossexualidade. Ou outro pecado, transgênero, muitas coisas pecaminosas que entram neste mundo, mas porque não há uma cabeça certa. Entre as igrejas da denominação de minha doutrina, mas ele é certo, ele é falso, mas quem fez de juiz? Não estou a reconhecer, Marco, eu sou pai. Cuidado. Então, eu vou servir, eu sou obrigado a Cristo. Também a doutrina certa. E eu vou procurar defender a palavra de Deus. Mas tudo deve ser feito. E eu devo ter capacidade de abrir a Bíblia com outro. E vamos examinar as Escrituras. Está a ver? Não, simplesmente estou a tentar mostrar muitas opiniões hoje que não são nada. Mas é feito porque não há um chefe. E vai ser um chefe, um rei verdadeiro, justo, quando Jesus volta. Então, versículo, eu penso que parei com 15, mas versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E vou dizer isto, eu já sou liberto. Este ensinamento é Mateus capítulo 16, que diz a igreja vai ao inferno, ou as portas do inferno não vai... como está escrito, não vai permanecer contra a igreja. Isso é falso. Esse ensinamento não é verdadeiro. Eu não vou ao inferno, eu sou crente, já sou libertado por causa de Cristo, mas ele foi lá e foi libertado. Então, e nós vamos estar com ele. As portas do inferno não vai guardar vou ler. Peço desculpas. Este Mateus 16, Marco fraco, mas então as portas do inferno não levará contra ele, que era Pedro, que é Cristo. Ele foi lá, mas ele não foi guardado lá. Ele ganhou chaves, ele escapou. Está a ver? Mas eu sou em Cristo, eu já também escapei. É o que eu quero dizer. Não porque Marco fez nada bom, não. Eu escapei para a graça de Deus para mim. E vou dizer graças a Deus que ele deu-me esta graça. Amém. Mas em versículo 17, Daniel capítulo 6, e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel
dia e com o anel dos seus senhores para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Ele estava a selar documento, mas também aquela pedra, de uma forma, foi selada. Ok, então, mas versículo 11, neste capítulo, então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando. Os outros presidentes e líderes sabiam que Daniel oraria. Foi hábito. Eles criaram esta armadilha. Versículo 12 está a falar sobre a conversa entre estes e o rei, mas 13, então responderam ao rei dizendo-lhe Daniel que dos cativos de Judá não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Então ele está pronto, como rei, para fazer a acusação. Cuidado, algumas vezes a pessoa mais contra ti é a pessoa ao teu lado. Eu ensino que João estava ao lado direito de Jesus naquela noite da última ceia. Mas provavelmente na esquerda, Judas Iscariotes, muito perto dele. Mestre, Rabi, bom rei Dário, como estamos? Estamos juntos estas lições, palavras suaves. Eles estavam lá na presença dele. Acontece algumas vezes como isto. Então, mas simplesmente, eu não sou preocupado com isto. Marco, mas como é possível me dizer? Meu amigo, Marco, como não? Fica com Deus. Já tem Jesus? Já recebeu Jesus? O Espírito Santo. É Jesus dentro de ti. Ele entrou com salvação. Por receber Jesus, o Espírito Santo está comigo também. Eu devo aprender esta palavra. Não quero falar a palavra de Marco. Quero falar a palavra da minha boca. Eu estava a evangelizar com outro dia, que não teve bom entendimento. Ele começou a dizer, mas este novo nascimento e salvação são coisas diferentes. Eu disse, diferentes? Então eu citei 1 Pedro capítulo 1, penso que 23, não sei exatamente, mas sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Eu passei da morte para a vida por confiar em Jesus. Eu passei da família de Adão para a família de Cristo, simplesmente por receber esta semente da palavra. O novo nascimento requer uma geração. Não é feito pela minha obra. O novo nascimento é criação. É criação da vida eterna. Mas eu já ganhei vida por receber Cristo. Eu já fui morto. Está a ver? Então, mas por me receber Cristo, Ele está dentro de mim. O meu companheiro, o meu Senhor, está dentro de mim. Dando conforto, mas como guia. Eu disse isto porque a palavra de Deus resolve disputas. E eu não só me guardar, memorizar, guardando esta palavra no meu coração e falando segundo a palavra. A palavra de Marco não deve ser Marco, deve ser a palavra de Jesus. É o que Ele quer de mim. Então, não fica preocupado. Quem é meu amigo? Não. Fique com Deus. Sirva Deus. Temendo Ele, não homem. Se Deus quer te morrer, vai morrer. Se quer te viver, vai viver. Está na mão de Deus, mas confia nele. Olhando Ele. É o que eu queria dizer. Deus ama o Filho dele. Eu devo receber Jesus e falar segundo a palavra dele. É o que Deus quer comigo. Ok. Mas estas estavam lá ao lado do rei para condenar Jesus. Vamos ler Jó capítulo 1. Livro de Jó.
Novamente, eu não sou Job. Eu não sou Daniel. Mas eu tenho Jesus. Que Deus ama, Deus Pai ama. Então, Job capítulo 1, vou ler versículo 9 e 10. Então respondeu Satanás ao Senhor, ele foi perante ele, e disse, porventura teme Job a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de sede, e ele e a sua casa, e todo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Ele está dizendo, está a proteger Job. Com certeza, ele vai servir-te como essa proteção, mas tira um pouco, ele vai amaldiçoar-te. Mas não aconteceu. Mas acusador, Satanás. Vamos ler capítulo 2 também. Versículo 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ele diz, tira a saúde dele. Ele vai blasfemar-te. Acusador. O diabo acusando Job. Mas como estes colegas de Daniel. Eu ouvi a história triste. No serviço, um trabalhador fiel entre colegas, ele foi envenenado. O copo de sumo que ele estava a beber. A companhia não culpou ninguém no fim. Ninguém foi julgado por causa desse crime. Este homem que bebeu aquele veneno no sumo dele, ele ficou quase paralisado na vida dele. E ninguém é julgado. É grande injustiça. Mas acontece estes assuntos. Daniel, eles foram chamados amigos, colegas dele. Somos juntos no governança. Mas Daniel não. Ele serviu Deus. Então fica com este pensamento, procurando Deus, guardando a palavra dele na tua vida, no teu coração. É o que Deus quer. Vamos ler Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E houve uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O diabo é muito persistente. Ele quer acusar-te com Deus. Então, mas confessa os teus pecados. Melhora a tua vida. Mas ama Jesus do coração. Proteção. O programa de segurança de Deus. Ama meu filho, eu vou cuidar. Não estou a dizer vai evitar todo o mal desta vida. Jesus, de fato, morreu. E aquela, como citei a nossa última vez, aquela que vive fielmente em Cristo vai padecer. Mas padecer com Cristo é a chave. Na obediência a Ele. Obedecendo Cristo do coração. A minha vida está com Ele. Então, Deus tem poder para proteger. Como aqueles 3 hebreus, homens, Daniel capítulo 3, lançado na fornalha. Aconteceu assim. Ok, vamos voltar. Daniel capítulo 6. Tentando mover um pouco rápido. Vamos tentar, não sei, vamos acabar este capítulo, mas vamos ver. Daniel capítulo 6, versículo 14. Mas ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado. O rei caiu nesta armadilha.
que os líderes criaram. Eu vou ler versículos simples, mas simplesmente quero te entender. É possível evitar armadilha, mas algumas vezes vai cair na armadilha, mas deve andar com Deus tentando discernir. Hebreus capítulo 3, versículo 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vos se endureça pelo engano do pecado. Pecado, como Deus falou com Caim, está à porta. Está pronto, quer destruir a tua vida. Então, é necessário me andar com conhecimento, com sabedoria, reconhecendo, discernindo motivos. Eu não sou juiz do outro, mas posso julgar o que é dito a mim? Posso julgar. É nessa mim. Vou dizer, confessando, como estrangeiro num outro país diferente. Eu não conheço bem esta cultura. Não. Pode observar coisas e vai reconhecer coisas hoje que Marco não vai reconhecer depois de um ano. Eu sei isto, é verdade. Mas eu vou ser paciente, vou observar. E depois de tempo a verdade sempre é revelada. Vou ficar procurando a verdade, orando com Deus, mas tentando servir, como servo. Ok. Novamente, Daniel capítulo 6, vou continuar com versículo 15, mas simplesmente, então aqueles homens foram junto ao rei, disseram-lhe, sabe, o rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. Versículo 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Mas eu quero ler com esta passagem uma citação de regra que diz: este capítulo inteiro é um tipo extraordinário de pai e filho e a cruz de Calvário, onde Jesus foi perseguido dos leões demoníacos. Vamos ler Salmo 22. Salmo capítulo 22, e quero ler versículo 13. A Bíblia diz: abriram contra mim suas bocas, como leão que despedaça e que ruge. Então, mas não é leão físico. Não foi tratamento. Mas, Marco, como é possível dizer, leões espirituais? Mas a Bíblia diz, o diabo brota como o leão. Cuidado. Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. E o diabo quer copiar Jesus. Ele quer ser leal também, porque Cristo é leal. Mas Cristo é leal como chefe justo, mas o diabo não, como enganador. Então, mas simplesmente quero te entender que Daniel sendo lançado na cova de leões é símbolo, é uma figura de Cristo aqui na cruz. É o que a regra está a tentar dizer. Esta regra continua dizendo: Jesus teve que ir para a cruz a fim de pagar pelos nossos pecados, como foi estipulado na lei do Velho Testamento, que não pode ser mudado ou alterado, mas somente cumprida. Então, esta lei dos medos e persas não podia ser mudada, mas também a lei judaica não podia ser. Vamos ler Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, e vou ler versículo
17 e 18, a Bíblia diz: não cuideis que vem destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ele cumpriu tudo, guardou tudo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passam, nem jota ou til jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então foi necessário cumprir toda a lei. Como este Cordeiro de Páscoa. Vou dizer também como primícias Jesus. Ele vai voltar também. É interessante. Mas vai ser nova aliança. Mas ele vai voltar para cumprir. Jesus está no que já cumpriu com o corpo, tabernaculando. Deus tabernaculando. Tabernáculo. Corpo físico para crente. Espírito Santo dentro. Deus chegou aqui com o corpo. Tabernáculo dele. Então, ele ficou conosco, e como isto. Então, mas Deus vai cumprir toda a lei. Quando a lei profetizou que Jesus moraria na cruz, não. Deus guardou. Jesus guardou aquela palavra. Quando a Bíblia diz, ele vai voltar, da maneira em que ele saiu, ele vai voltar. A Bíblia fala sobre isto. Todos os olhos. Mas alguns vão olhar para ele. Por isso é outra parte da segunda vinda. Em Galileia, possivelmente, é interessante. Lugar de Armagedon. É um pensamento, Mas, se houvesse alguma forma em que o Pai pudesse ter entregado o seu filho do Calvário, ele a teria. Mas, como este rei Dário, ele queria libertar e entregar Daniel daquela cova. Mas a vontade do Pai foi para Cristo morrer para libertar os homens. De fato, Daniel desceu para a terra, para o cantinho de leões, e foi coberto por pedra e selado com um selo, somente para mais tarde voltar vivo. Ou vou dizer, sair vivo. Isso está em paralelo com a morte e ressurreição de Jesus, aproximadamente de ponto por ponto. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler Mateus 26. Mateus 26, vou ler versículo 39. A Bíblia diz: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passasse de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E Jesus orando em Getsemane. Ele queria escapar. Vamos ler também Mateus 26, versículo 66. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então, aquele sepulcro foi guardado. Também foi selado. O corpo dele foi guardado, mas no fim eles não conseguiram. Mas vamos voltar Mateus 26 e versículo 53. É Jesus, mas depois de ser prendido, ou no momento de ser prendido. Mas vou começar com 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, este Malco, cortou-lhe uma orelha. Então, Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada morderão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então, quando Jesus estava lá orando no jardim, o Pai não negou a oração dele. Ele disse: não, é necessário morrer.
Jesus estava a dizer, se é possível, dá-me a escala. Mas o pai respondeu dizendo, não, eu prefiro te morrer, meu filho. Mas durante este processo, em qualquer momento que quer escapar, pode me chamar, e eu vou enviar anjos. Vou dizer desta maneira, Deus Pai não negocia, não disse não respondeu não a Jesus, mas ele apresentou a vontade a Jesus. No fim, Jesus, como homem fiel, guardou a palavra de Deus, morte cruel. 12 legiões. Alguns vão dizer legião é 6.000, hein? Mas eu li outros dizem mais é 1.000. Então vamos considerar o mínimo, 1.000, 12 legiões deve ser 12.000 anjos, hein? 12 legiões de anjos. Mas também achando, pode ser, segundo Rei, 19:35. Simplesmente vou dar-te referência. Não vou ler, já ensinei isto outras vezes, mas pode ler. É bom ler a tua Bíblia. Achando um anjo lá, matando 185.000 pessoas. Então, por considerar 12.000 anjos com possibilidade de matar um anjo, 1.800, pode ser, desculpa, 185.000, mas é mais do que 2 bilhões, já? Esta quantidade. Mas o máximo estimação da população do mundo no dia de Jesus foi 300 milhões. Já? Está a dizer Jesus, quando ele morreu, ele podia pedir a Deus para destruir o mundo. Mas Jesus não fez isto. E Deus libertou Jesus daquela morte numa forma maravilhosa. Vamos ler Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, foi escrito na Bíblia: prendestes, crucificastes e matastes pelos maus de injustos. Foi escrito. João, capítulo 5. João, capítulo 5, também vou ler versículo 39. A Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Foi profetizado. Eu já mencionei isto. Muçulmano, este Alcorão não tem profecia. Vamos vencer na batalha. Cuidado. A morte de Jesus foi profetizado em Gênesis capítulo 3, imediatamente depois da queda. A segunda vinda é profetizado lá. Esta cabeça do diabo sendo derrubado. Sim. Paulo confirma isto. Romanos capítulo 16. Então, é escrito. Jesus, por morrer na cruz, ele cumpriu as Escrituras. Ele satisfez a vontade de Deus na vida dele. A minha pergunta, você também está a procurar saber qual é a vontade de Deus para ti? Está a procurar agradar Deus com a tua vida, segundo a palavra dele? Espero que sim. Ele quer organizar a tua vida. Ele quer a tua vida não ser a tua vida, ser a vida dele. Ele já comprou-te, derramando o sangue dele lá na cruz. O que vai dizer mais?
Vai discutir com ele? Penso que não. Vamos voltar. Simplesmente Jesus podia escapar. Ele podia chamar Deus para destruir o mundo inteiro. Ele não fez isto. Ele morreu. Daniel capítulo 6, vamos ler mais. Quero ler versículo 18 até 24. A Bíblia diz: Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e oração. Desculpe, em jejum, mas orando pode ser também. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Mas achando um rei procurando a ajuda de Deus aqui. Mas não está a falar especificamente de oração aqui, mas eu penso que a preocupação foi o rei também. Ele sabia o Deus de Daniel teve poder para Daniel libertar. Então, ele orou, por ser não como Daniel, mas por ser ele olhou a Deus. 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? 21. Grande palavra de conforto. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Mas Deus libertou Daniel inocente, como Jesus, inocente, foi libertado. 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Como aqueles que saíram da fornalha, com fogo, mas nenhum dano, porque crera no seu Deus. 24. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Grande festa para aquele leão, leões. Mas pode ser 120 governadores, também 3 presidentes, mais um daqueles Daniel. Podemos imaginar 122 homens, mas também mulheres, mais do que 200 provavelmente, também famílias, pelo menos mais do que 400 pessoas lançaram naquela cova. Daniel saiu, mas os outros, eles mataram todos, comeram todos, até o último osso, e a vitória foi feita no fim. Vou dizer, vai andar com as injustiças durante esta vida aqui no mundo, mas no fim o Deus verdadeiro vai igualar todas as injustiças. Não fica preocupado por perder nesta vida. Fica preocupado por agradar a Deus. Foi crime Jesus inocente morrendo na cruz. Mas foi segundo o plano de Deus. Também, no fim, ele ressuscitou. A grande liberdade. Então, mas este Daniel capítulo 6, versículo 18. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença
instrumentos de música e fugiu dele um sonho durante o sofrimento. A pessoa não tem sonho, mas Paulo, na prisão, ele teve, hein? É possível com Jesus. Ajuda-nos a entender a preocupação de Deus Pai, que Deus Pai teve com Jesus, no seu amor. Mas eu sei, Deus Pai não perdeu dormir, ele não dorme. Mas foi a preocupação dele, porque Jesus foi o único fiel e ele amou o filho dele, foi ele próprio. Hein? Como o pai que tem filho pode entender isto. Hein? Ele ama aquele filho de uma forma especial, íntima. Vamos ler João capítulo 8. Este filho não foi qualquer filho. Hein? João capítulo 8, quero ler versículo 28 e 29, a Bíblia diz: Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Então, ele está a dar referência à crucificação. E que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mas vou dizer no fim, Jesus foi deixado do Pai. O meu Pai, o meu Deus, por que me desamparaste? Mas chamando Deus Pai, Deus naquela passagem, porque Deus deixou Jesus sozinho quando ele recebeu os nossos pecados, porque Deus não fica com pecado. Eresau, Jesus disse aqui, mas eu não vim para trazer paz à terra, eu vim para trazer espada, para dividir. Porque esta passagem mudaram nas novas versões, Lucas capítulo 2, dizendo paz na terra para homens de boa vontade. Mal tradução. Não há paz. A única paz agora está no coração do crente. O mundo quer paz, mas Deus não vai dar paz ao mundo quando o pecado está aqui. Vou dizer no mundo, vou dizer na igreja. Quando o pecado entra na igreja, não há paz. Marco, não está a entender? A nossa igreja tem grandes problemas nesses dias. Grandes discussões. Mas, Marco, já foi acusado algumas vezes. Esse casal de divisão. Ok. Mas Jesus dividiu, mas porque ele queria manifestar a verdade. Está comigo? Espero que sim. Quando há pecado no mundo, vai ser divisão. Quando Moisés desceu daquela montanha, com os 10 mandamentos em mão, ele lançou, quando ele viu Israel com este bezerro de ouro, Deus falso, também eles estavam a dançar uma dança, mas tirando roupa um pouco, vamos. Sim, aconteceu lá. Moisés, quando ele voltou, quem está no lado do Senhor, fica aqui. Lembra-te o que ele mandou? Mata os teus irmãos. Divisão. Quer ter paz? É nessa praticar justiça. E vai ter paz no fim. É razão, não há paz no mundo agora. O mundo é cheio de guerras. Porque não há justiça. Mas quando Jesus volta, vai ser paz aqui durante o milênio. Jesus reinando. Ele vai reinar com vara de ferro, com força. Sim, a Bíblia diz o mesmo, não é minha palavra. Mas Jesus sempre fez o negócio do Pai. Ok. Daniel capítulo 6, vamos voltar. Hein? Daniel capítulo 6, e vou ler versículo 19. A Bíblia diz, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei. Ele está preocupado.
Sabe que é bom dormir com paz, hein? Mas algumas vezes Deus vai tirar a capacidade de dormir bem. Quando a vida é preocupada, o coração é preocupado com várias coisas. Mas é bom dormir com paz. Mas aquela noite o rei não dormiu. Ele estava olhando acima durante toda a noite. O que vai acontecer com Daniel? Mas, muito cedo, vamos ler, por ser Marco capítulo... vamos ler João capítulo 20. Hein? Vou dar-te mais referências da ressurreição, Marco capítulo 16, como Lucas 24, mas eu gosto de João capítulo 20. Hein? Estimaria. Vou começar com o versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, muito cedo. Hein? Eu penso que ela foi primeiro lá, hein? Sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi acima ao Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus chamava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Pedro pode ser mais gordo, pode ser mais velho, e chegou primeiro ao sepulcro. João estava lá, mas Pedro entrou, então João depois, mas João foi primeiro para crer. Crer. Confiando que Jesus ressuscitou. É a chave do nosso evangelho. A morte por nossos pecados, sepultamento e a ressurreição. É a vitória sobre a morte. Mas isso é muito chave. Porque Deus tem este poder para nos libertar da morte. Então, onde estava a minha esperança? Já vi algumas vezes nos hospitais, indo lá quando a pessoa morre, chorando, com grande dureza, dor do coração. Sem esperança. Pensando, ele não está com aquele corpo, ele não existe. Ou eles não sabem o que acontece depois, mas simplesmente eles são ligados com aquele corpo. Sim, rei Dário, ele foi, Daniel está lá, mas Daniel estava a viver, ele escapou, ele saiu. Também Jesus saiu. A vida é mais do que somente esta parte física. Está a ver? A eternidade. Deus criou o homem, o primeiro homem, na imagem dele, como ser eterno. Quer pensamento complicado? Mas a Bíblia diz, para limpar a terra do sangue inocente derramado, é necessário derramar sangue. Mas o sangue que Jesus derramou foi sangue de Deus. Parece sangue eterno. Como é possível limpar a terra daquele sangue? Mas Jesus derramou sangue dele. Deu a vida dele. Foi ressuscitado. Então, há mais do que a nossa vida aqui. Há mais. Paraíso, no terceiro céu, lá com Jesus, com todos os anjos de Deus, anjos bons, mas também outros seres celestiais, louvando Deus. Vamos entrar, também cantando, louvando. Crentes? Ou outros vão para o inferno. Mas a existência passa mais do que somente durante esta vida. Devem entender isto. Vida eterna. Muitos vão à igreja tentando organizar maneira para sepultar o corpo dele depois de morrer. Mas a vida é muito mais do que isto. Por Marco morrer, não fica preocupado com este corpo.
pode colocar-me no chão em qualquer lugar. Moisés foi sepultado. Eles não sabiam o lugar dele. Hein? Eu não sou preocupado com isto. Não, eu tenho vida eterna. A minha alma está lá. Deus sabe o lugar do meu corpo. Quando Ele quer ressuscitar o corpo de Marco, com Deus não há nenhum problema. Para todos, não somente um. Vai ser como é? Estes 3 milhões, 2 bilhões, eu não sei. No número dos crentes pode ser muito mais. Ele sabe como formar o corpo deles novamente. Não há problema com Deus. Então, não fica preocupado com isto. Hein? Mas Jesus, ele escapou. Ok. Eu escrevi uma coisa. Vamos voltar. Hein? Daniel capítulo 6. Versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, 1 Pedro, capítulo 5, hein? 1 Pedro, capítulo 5. Vou ler versículo 8. Desculpe, estou quase lá. A Bíblia diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo é como leão. Paulo disse que ele foi libertado da boca do leão. Mas Paulo, sendo cidadão romano, por isso ele morreu por perder a cabeça dele. Que foi considerado tipo de morte com menos dor, vou dizer desta forma, do que sendo lançado ao leal física. Mas Paulo, com Cristo, ele escapou o leal do diabo. Também, todos os crentes que confiaram em Jesus como Salvador já escaparam. Então, o que disse Daniel? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Eu já dei referência a estes 3 outros homens hebreus, Daniel capítulo 3, vou dar-te referência, versículo 25, eles também saíram sem problema. A chave em ambos destas passagens, eles estavam a confiar em Deus, tentando agradar Ele com a vida deles. Se Deus quer libertar, Ele sempre tem este poder. Estou a tentar acabar, não vou conseguir mais. Daniel capítulo 6. Fique com Marco. Vou acabar Daniel capítulo 6 com a introdução na próxima lição. Mas este 23, Daniel capítulo 6, 23, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado. Atos capítulo 2. É necessário ler estes versículos. Atos capítulo 2, vou ler, versículo 24. Ao qual Deus ressuscitou soltas da ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Não somente isto, 31. Ele foi inocente. Jesus escapou. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não ficou com o corpo, a sua alma não foi deixada no inferno, nem a tua carne viu o corpo. A carne estava no sepulcro, mas a alma dele estava no inferno. Muitos querem mudar isto. O inferno não é real. Porque, Deus de amor, não é possível enviar a pessoa ao inferno. Mas a pessoa que rejeita Jesus, vai lá. Então,
Mas, Marco, o que devo fazer? Confia em Jesus. Ele está. Ok. Mas, Daniel capítulo 6. Penso desculpa. Daniel capítulo 6, versículo 24. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova de leões. Eu mencionei 122 homens, mas também possivelmente mais do que 40 pessoas, provavelmente. Então, mas vou dizer, liderança fraca resulta em muitos sendo julgados, liderança forte resulta em muitos sendo libertados. E o caso, podemos dizer, mas como este rei Dário, mas penso que ele teve sentimento ou desejo de justiça neste caso, mas ele entrou a armadilha que é diferente do que Jesus, que andou segundo o Espírito Santo. Lembra-te, eu mencionei, se quer escapar a armadilha, anda com Deus, segundo o Espírito Santo, confiando nele. Não estou a dizer nada mal vai acontecer na tua vida, mas Deus vai sempre estar contigo. Ok, mas Daniel, ele escapou, Jesus escapou, mas pela liderança certa, Jesus escapou salvando muitos. Muitos morreram aqui, mas escapou, este Daniel. Vamos acabar este Daniel, capítulo 6, com a nossa próxima vez. Estamos quase ao fim e vamos entrar Daniel, capítulo 7. Vou dizer, os nossos estudos no livro de Daniel vão mudar muito, porque vamos entrar neste assunto de profecia futura. E vamos examinar algumas coisas. Há erros ensinados de muitos hoje, tentando dizer Daniel capítulo 7 é uma repetição de Daniel capítulo 2. E não é exatamente como isto. São coisas adicionais que vamos entrar como nossa próxima vez. Então, até a nossa próxima vez. Pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.